Ele foi atraído para ficar perto daquele que o falou. Sobe aqui, e logo ele foi arrebatado. Agora entenda que a primeira experiência é voz como de trombeta. Um som semelhante ao som de uma trombeta, ou seja, uma voz que tem um longo alcance, alcançou João no dia desse arrebatamento aqui. E é prometido a nós na Bíblia Sagrada que um som de trombeta também nos despertará. Uma voz como de trombeta alcançará a igreja na experiência do arrebatamento. Paulo disse aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, falando da morte, mas todos seremos transformados ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 16 e 17, Paulo disse: o mesmo Senhor descerá no céu, com alarido, voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Pesquisa-se que o alarido é o som que ninguém discerne. No dia do arrebatamento da igreja, haverá um impacto sobre o mundo pela descida da Nova Jerusalém. O toque da trombeta que será enunciando a nova trajetória dos salvos gerará um impacto nesse mundo, um impacto sonoro. Lembra de João 12, quando o Pai falou, Jesus ouviu, mas nem os discípulos entenderam a voz do Pai. E a Bíblia diz que os discípulos precisam de sua atenção, irmãos. E a Bíblia diz que quando o Pai falou a Jesus em João 12, os discípulos disseram: ele ouviu a voz de um trovão. Não discerniram o que o Pai havia dito a Jesus. Mas João 12 diz que as palavras do Pai foram as seguintes: eu glorifiquei o seu nome e o glorificarei ainda mais. Mas ninguém entendeu o que o Pai disse a Jesus. Simplesmente disseram: isso é voz de trovão. A Bíblia diz que quando Daniel ouviu e viu um anjo com ele falar, as pessoas que estavam ao redor sentiram o impacto da presença do anjo e da voz, tiveram medo e abandonaram Daniel. A Bíblia diz em Atos 9 que quando Saulo foi chamado por Jesus e as palavras de Jesus foram: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo responde: quem és tu? Jesus diz: eu sou aquele que tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Jesus está falando e as pessoas estavam impactadas por esse som que saía de uma luz que estava cercando Saulo. E a Bíblia diz assim: eles ouviram uma voz, não viram nada e não compreenderam a experiência de Saulo. Vai se repetir tal coisa no dia do arrebatamento da igreja. A trombeta ecoará da eternidade, do céu à terra. Os santos serão impactados por esse som. Só que Paulo disse que haverá um alarido, som que ninguém discerne, só a igreja. Segundo lugar, Paulo diz: o mesmo Senhor descerá no céu com alarido. Segundo, voz de arcanjo, que significa voz de autoridade. Terceiro, e com trombeta de Deus. Trombeta de quem? Se a trombeta é de Deus, só quem é de Deus vai discernir o toque dela. Agora, igreja do Senhor, você imagina, a trombeta é de quem? De Deus. E o Espírito que habita em nós é de quem? De Deus. E o espírito humano que faz parte da nossa natureza veio de quem? De Deus. A trombeta é dele. O espírito que desperta a igreja para o arrebatamento vem dele. E o espírito humano que é sensível às coisas de Deus também veio dele. Haverá uma junção. Então só os salvos nesse dia dirão: que som maravilhoso, que melodia linda eu estou escutando.
É nesse momento que filhos, filhas desviados, desviadas não compreenderão a alegria de seus pais. É a transformação que será no piscar de olhos, tá, irmão? A transformação do corpo será no piscar de olhos, mas o despertamento diante do soar da trombeta pode se dar em alguns momentos. A transformação do corpo será no momento, mas o soar da trombeta, despertando os santos de toda a terra, se dará por alguns momentos, porque vai ter crente quase pecando, vai ter crente quase caindo, vai ter crente quase desviando, mas no toque da trombeta vão frear, vão se lembrar do céu. Aleluia! A trombeta de Deus, nesse momento, olha o que Paulo diz. Ele virá com alarido, voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em comunhão com Cristo ressuscitarão primeiro. E depois, olha o tempo, a trombeta está tocando. Por isso que eu disse a vocês que haverá um processo de tempo. A trombeta está tocando e ele diz: primeiro, se tem um acontecimento primário, tem um acontecimento secundário. E ele diz: primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Agora você imagina os mortos em Cristo, ou seja, desde quando Cristo esteve aqui na terra, todos os que creram nele, porque mesmo antes da morte de Jesus, quem teve um contato com ele e creu nele como Salvador, já é salvo por ele, mesmo sem ele ter derramado o sangue na cruz. Porque em João capítulo 1, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira, não é tirar lá, é que tira. Ou seja, quem estava crendo em Jesus já estava tendo seus pecados perdoados, tirados, já eram salvos. Esses que morreram em comunhão com Cristo. Então no dia que a trombeta tocar lá, os que morreram em Cristo desde suas pregações, milagres, morte, ressurreição, pregação dos apóstolos, todos, nesses 2000 anos de história da igreja, todos os que morreram em Cristo, crendo em Cristo, ressuscitarão primeiro. Imagine todos esses ressuscitando da terra, do mar, do pó. Eu não sei, só sei que a natureza vai dar um jeito de devolver esses corpos, todos eles ressuscitando. Tu imagina o avivamento que acontecerá nesse mundo, irmão. Todos os mortos em Cristo ressuscitando, a voz dos crentes hoje, os nossos pioneiros, os nossos irmãos que nos evangelizaram, os grandes avivalistas, os grandes pregadores da história da igreja, todos eles ressuscitando. E você diz: que coisa linda. Só que Paulo diz: primeiro eles ressuscitarão e depois nós. Por que Paulo diz nós? Porque ele já aguardava Jesus no tempo dele. Nem tinha se cumprido os sinais que já se cumpriram diante dos nossos olhos, e Paulo já esperava Jesus. Se Paulo já esperava a vinda do Senhor no tempo dele, sem que tivesse se cumprido todos os sinais que se cumprem em nosso tempo, como nós deveríamos estar? E depois de nós, os que estivermos vivos, subiremos. Mas Paulo diz uma coisa linda que é importante para a igreja: subiremos juntamente com eles. Aí eu pergunto: eles quem? Os que acabaram de ressuscitar. Sabe o que Paulo está dizendo? Pode ter a experiência no corpo primeiro, mas não vai ninguém subir primeiro. Vai um esperar pelo outro e vai subir todo mundo juntinho. Aleluia! Para nos encontrarmos com Jesus quando a trombeta tocar. Quando a trombeta tocar. Então tem uns crentes que me estressam na internet aí. Pastor, já começou chip. Pastor, é a marca da besta, é a marca da besta. Irmão, se você pegar nome de pessoas com códigos ou letras hindus, chinesas, letras egípcias, e juntar com nomes de pessoas, você vai descobrir 666. Então é muito anticristo que esse povo está vendo, irmão. Aí vai ler Apocalipse 13, pastor, olha aqui, a besta já chegou. Já é tu, a besta é tu. Por quê? Porque esse povo fica inventando sinais para tanta... Uma terra não pode tremer, Jesus está voltando. Sim, ele está voltando, mas não precisa a terra tremer. Irmão, os sinais proféticos, quando acontecerem, anunciando a vinda dele, a gente vai saber, mesmo que ninguém saiba. A igreja vai sentir. Só que o mais importante para a igreja é trombeta.
o som que vai ecoar, e em nosso interior nós vamos discernir: o rei está voltando, o rei está me chamando. Todos os sons da terra silenciarão diante da trombeta. Eu não sei se a irmã vai estar ouvindo Luana Rodrigues, Cassiane, Chile Cavalhais. Não sei se os mais novinhos estarão aí escutando worship. Eu sei lá quem tu vai estar escutando. Eu só sei que quando a trombeta tocar, o Espírito vai silenciar todos os sons da terra e vai dizer: se liga no céu, se liga no som do céu. Vai suplantar. Alguém tem essa esperança, irmão? Alguém lá atrás tem essa esperança, irmão? O culto não é das irmãs, é para Jesus. O culto é com as irmãs, então todo mundo pode adorar, amém? A primeira experiência de João foi experiência com som de trombeta. Vai ser assim ou não vai no arrebatamento? Eu fiz uma pergunta, irmão. Agora ficou feio. Vai ser assim ou não vai no dia do arrebatamento? Vai ser assim. A segunda experiência de João, similar à nossa, no dia do arrebatamento, versículo 1. Depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Uma porta aberta. Eu digo isso, meu coração se alegra, porque Deus sempre abriu portas para pessoas especiais na história da Bíblia Sagrada. Em Gênesis 28, o céu se abriu para Jacó. Em Êxodo 19, o céu se abriu para Moisés. Em Ezequiel 1, à beira do rio Quebar, os céus se abriram para Ezequiel. Isaías capítulo 6, o céu se abriu para Isaías. Mateus capítulo 3, Marcos 1, Lucas 4, 3 a 4 e João capítulo 1, o céu se abre para Jesus quando ele é batizado. E Atos 1, o céu se abre para Jesus quando ele é assunto aos céus. Atos 2, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu e encheu a igreja e até hoje está com a gente. Atos capítulo 7, o céu se abriu para Estevão e ele disse: eis que vejo. Segundo aos Coríntios 12, o céu se abriu para Paulo, ele disse que foi ao terceiro céu. Apocalipse 4, o céu se abriu para João. Mas no arrebatamento o céu vai se abrir para a igreja. No arrebatamento haverá uma porta aberta para que a noiva entre e se encontre com o noivo. Aleluia! E a igreja que já enfrentou tantas portas fechadas, e até hoje a igreja militante, a igreja que luta, a igreja que evangeliza, a igreja que avança, encontra portas fechadas. Mas no dia do arrebatamento, a porta mais importante para a igreja estará aberta. E nesse dia encontraremos aquele que nos prometeu em João 14: não se turbe o vosso coração. Crede no Pai, crede em mim, pois na casa de meu Pai há muitas. Se não fosse assim, eu já vos teria dito, mas eu irei e outra vez virei para vos buscar. Vou mostrar a você agora o propósito da porta aberta: e vos levarei para mim mesmo. O arrebatamento não é Jesus te levando ao céu. O arrebatamento é Jesus te levando para Ele. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Só que essa porta que se abrirá, só é possível passar por ela que não despreza a porta estreita. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse pelo link na descrição.